de contabilidade avançada, que é o último ano de contabilidade, nós estávamos falando sobre os investimentos em bolsa de valores, né? Estava falando com ele sobre isso, e em relação a um tipo de análise que a gente faz dessas grandes organizações aí para investimentos. E eles queriam muito saber sobre isso, enfim, e a gente aprofundou aí, falamos um pouquinho sobre investimentos comuns, e eu esqueci de gravar a reunião. Quando chegou no fim, o pessoal, Bruno, você gravou a reunião? Eu falei, esqueci de gravar. Mas vamos lá, sempre esqueço. Me ajudem aí em relação a essa tarefa. Professora, só vou te dar um recado que me pediram, tá? A Ana pediu para avisar, por favor, que ela caiu a internet da casa dela geral e ela está impossibilitada de entrar, esperando a internet voltar. Assim que voltar, ela entra, tá? Só porque bom, beleza. Vai fazer chamada, então ela pediu para avisar, estou dando recado. Sim, você coloca o nome dela ali no chat, que depois eu imprimo a relação certinho. Ana, não sei se tem mais de uma Ana também. Coloco sim, só tem ela, mas eu coloco sim. Beleza, eu já marquei aqui então também, de qualquer forma. Vamos lá. 3. Uma empresa comprou um quadro por 15 mil e um dos donos da empresa alertou o contador que o mercado avalia essa peça por 37 mil reais. Com qual valor será registrado na contabilidade este bem? Letra C, professora? 15 mil? Letra C, isso aí, exatamente. Quem falou? João. O João. Exatamente. Letra C, gente, esqueci de colocar o quadradinho aqui, tá? Mas é isso aí mesmo. Letra C, 15 mil reais. Por que 15 mil, pessoal? Porque a gente tem que seguir aquele princípio do valor original. Se do meu caixa sai 15 mil para comprar determinado bem, ele não pode entrar com 37, porque como que eu vou explicar que um bem físico, né? Que um bem físico, vamos supor que isso aqui seja um quadro, meu caderno aqui seja um quadro, eu paguei 15 mil nele e ele está entrando na minha empresa com 37. Não tem como. De que forma que a gente depois avalia reajusta esse valor na contabilidade? Temos duas formas. Ou a empresa passa por uma perícia contábil, tá? No qual vai tanto os bens que tiverem com valores a maior, né? Que tiverem valorizados no decorrer do período, eles vão sofrer reajustes a maior, quanto aqueles bens que sofreram depreciação e até depreciaram mais do que a nossa porcentagem, nosso critério que nós temos que utilizar para depreciar nossos bens, eles vão sofrer um maior reajuste de depreciação, né, de perca de valor, tá? Então, muitas vezes as empresas acabam não fazendo esse tipo de perícia para vamos dizer assim, para reavaliar os seus bens, seus ativos e seus passivos. Por quê? Porque esse reajuste ele pode trazer tanto um patrimônio um pouco maior, como um pouco menor. Depende lá se a pessoa tem muitas obrigações a pagar a longo prazo, algumas inadimplentes. Isso tudo vai estar registrado lá nas obrigações a pagar, tá? E daí o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que vai aumentar muito o valor de juros, as obrigações vão acabar se elevando por causa desses reajustes, tá? Então, a forma mais adequada que a gente chama de fazer essas avaliações é no momento no qual a empresa for vender este bem. Aí sim, se eu comprei por 15 e vale no mercado por 37, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa venda por 37 mil, e daí eu vou registrar na minha contabilidade que entrou um valor a maior devido a esse ajuste a maior daquele bem, a valorização deste bem. Bom? Acho que é a letra 4. Número 4. Qual princípio deve ser seguido na contabilização do exercício anterior? Esse aqui eu vi que bastante gente ficou com dúvida também, né? Porque eu não coloquei que era o exercício 4. Então, aqui vamos lá, o exercício 3. Então, em relação a este exercício, o exercício 3 aí da situação do quadro. Qual princípio deve ser seguido na contabilização do exercício anterior? Então, o princípio correto é o princípio do registro pelo valor original. Se eu tirei do meu caixa um tanto, é esse valor pelo qual vai entrar na minha contabilidade, tá? Porque, pessoal, a gente não libera, né? A gente não é liberado para colocar esse valor é maior, sendo que vale isso para o mercado. Porque nós precisamos ter critérios para aumentar ou não um valor na minha contabilidade.
E não o critério do dono falar, no mercado vale mais. Existem critérios, né, formalizados por meio de legislações, de normas contábeis, que realmente expressam aí, tem alguns pontos, alguns elementos que precisam ser vistos para, de fato, eu poder reajustar esse valor. Então, não é assim, comprei e falo que vale mais, compro por 15 e falo que vale 37 e consigo registrar por esse valor. Não, senão as demonstrações financeiras, como um todo, poderiam ser facilmente maquiadas. Então, é com esse intuito de que nós não fazemos dessa forma, tá? Ainda, na questão 5, referente à atividade 3, qual convenção deve ser seguida? Então, a convenção da objetividade, que fala da neutralidade, né? De registrar determinado bem, de registrar determinado fato contábil, né? Que ocorre, a operação, transação contábil que ocorre na minha empresa, da forma mais neutra, que realmente espelhe o que aconteceu nessa situação de compra e venda ou de pagamento, né? Aí aqui, ó, aqui tem a 6. A 6 é muito parecida com aquela que a gente fez na 2, tá? Então, vamos verificar de que forma que acontece essa aqui. Uma empresa recebeu antecipadamente o valor do aluguel do mês de janeiro de 2021, em dezembro de 2020. Em qual mês tal valor deve ser contabilizado como receita? Nesse caso aqui, pessoal, vamos supor que o João chega lá na minha empresa e fala assim, Ana, eu tô indo viajar e vou voltar só no final de janeiro. Então, eu tô pagando para você o meu aluguel, referente a janeiro de 2021 agora, porque senão ele vai atrasar e eu vou pagar juros e multas. E o que eu vou fazer? Eu vou receber o dinheiro do João, vou colocar no meu caixa e vou emitir o quê? Uma nota fiscal ou um recibo. Porque ele não vai sair dali e falar, beleza, Ana, fica assim mesmo. Eu preciso emitir um documento no qual demonstre que eu recebi esse valor, né? No qual ele fez o pagamento, tanto para mim quanto para ele. Então, aqui, pessoal, também a questão vai ser no momento do recebimento, no momento do fato gerador, no momento em que ocorre determinada situação, né? Que ocorre determinada operação. Então, aqui em dezembro de 2020, quando ocorreu um momento financeiro. O que é o momento financeiro? O momento no qual eu recebo, né? O momento no qual eu coloco a mão de dinheiro e coloco no meu caixa esse valor. Porque eu recebi o dinheiro antecipadamente e eu preciso falar isso para o meu caixa, eu preciso falar isso aí para minha contabilidade, preciso colocar isso na minha contabilidade. Senão, vai chegar o mês de janeiro, início de janeiro, e eu vou estar lá com um valor a mais no meu caixa, e eu não vou ter recebido um X valor lá referente a janeiro. Aí, o que vai acontecer? Eu não vou saber o que aconteceu, eu não vou lembrar. Então, eu preciso registrar o que de fato ocorreu. Alguém levantou a mão e quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu, professor. Momento financeiro é quando pega o dinheiro, que a senhora disse, isso? Isso, exatamente. E momento econômico seria? O período no qual ele se refere. Então, aqui, o momento econômico desse determinado recebimento, dessa receita que a gente fala, seria janeiro de 2021. É referente a um pagamento que ele teria que fazer referente a janeiro de 2021, ele fez em dezembro. Então, aqui eu vou registrar no momento em que ocorreu o momento financeiro, o momento do pagamento, e não referente ao momento da competência, que seria o mês no qual ele ia vencer, o período que ele pertence, essa receita pertence, ele pagou antecipada. Conseguiu compreender a diferença de momento econômico para momento financeiro? Ó, aqui um exemplo, como eu falei antes. O nosso momento econômico, o momento econômico da geração da folha de pagamento, ele é sempre um mês subsequente. Então, mês 3 de 2021 é o meu momento econômico. E o meu momento financeiro é quando? O momento do qual eu vou receber, até o 5º dia útil. Então, o momento econômico é naquele que eu vou receber o pagamento referente ao mês 3, que é o mês subsequente. Então, essa é a diferença. Econômico está vinculado à competência daquele determinado rendimento que eu vou receber ou daquela conta que eu vou pagar. E o financeiro está ligado ao
fato, no momento que acontece, ou o recebimento ou o pagamento. Gente, uma coisa muito importante aqui agora. Na contabilidade, nós fazemos algumas coisas assim que existem uns critérios meio, né, assim que, vamos dizer assim, não visualizam de fato o que está acontecendo na empresa. Por exemplo, quando eu vou fazer o cálculo dos meus impostos, né, vou fazer o cálculo dos meus impostos referente ao mês 3 de 2021. O que acontece? Se eu fiz as minhas vendas, se eu tenho lá 100 mil de venda no mês 3, e vamos supor que desses 100 mil aqui, que eu retirei de nota fiscal, meu Deus, tá bonito esse 100 mil de lado aqui, né? Esses 100 mil, 30 mil sejam a prazo, tá? 30 mil eu vou receber a prazo aí. 30 e 60. Para fins de cálculo do meu imposto, eu vou utilizar os 100 mil. Eu vou utilizar esses 100 mil para fins de cálculo do meu imposto, porque foi o momento no qual eu gerei a minha nota fiscal. Eu fiz a minha nota fiscal. A nota fiscal eu nunca faço parcelado. Ao passo em que, vamos dizer lá, o João for pagando, eu vou emitindo a nota fiscal para ele. Não, eu faço uma nota fiscal cheia e emito os boletos, tá? Então, para fins de, por exemplo, cálculo de imposto, cálculo de lucro, eu sempre vou utilizar o valor completo, independente dele ser à vista ou ele ser a prazo. Então, tem algumas situações que elas mudam, que elas não são sempre semelhantes. Aqui, por exemplo, eu recebi o valor do aluguel e em dezembro coloquei o dinheiro no caixa, fiz o registro na minha contabilidade que recebi esse valor, tá? Quando eu vou emitir essa nota, né, para quem me pagou para quem me pagou o aluguel, no momento em que eu recebi, porque a pessoa não vai embora e falar, lá em janeiro você me fala, me manda o recibo que eu paguei. Não, né? Porque depois se eu não falo que eu recebi, quem é que vai falar que eu recebi? Ele vai falar para mim que eu recebi? Não tem documento que comprove que ele pagou. Então, sempre, né, eu vou alimentar o meu sistema em relação a isso. Mas no mês comum, dentro da minha organização, no qual eu vendo 100 mil de produtos e 30 mil são a prazo, eu fiz nota fiscal, eu fiz recibo desses 30 mil normal, tá? Dele cheio. Se eu vou receber 30 e 60, isso é um problema meu, para depois eu cuidar aí do meu fluxo de caixa. Mas o imposto vai ser direto sobre 100 mil reais, que foram os valores emitidos, que foram emitidos de nota durante o período. Beleza? Falando novamente, né? Quando nós formos fazer a prática da contabilidade, isso aqui vai ficar um pouco mais claro aí para vocês conseguirem entender qual é a forma, né? Os elementos que a gente utiliza aí para fazer os registros da contabilidade, os lançamentos que a gente chama. Então, vamos lá. Uma empresa adquiriu um aparelho de televisão por 18 mil. No mês seguinte, o mesmo aparelho aparecia na lista de fornecedores por 22 mil. A empresa recebeu uma proposta de venda do aparelho por 27 mil. Qual o valor que deve constar no estoque da empresa? E aí? O que vocês colocaram? O valor no qual foi comprado. Isso, quem falou? Tatiana, no caso dos 18 mil. Isso aí. Exatamente isso, no valor pelo qual eu paguei. Pessoal, uma coisa bem importante aqui. O valor pelo qual eu paguei, eu vou registrar lá na minha contabilidade. Claro que aqueles que fazem controle de estoque, eles vão cuidar para que lá no preço de venda do meu produto, né, o preço de venda do meu produto, a margem de lucro, ela seja feita em cima do valor no qual vale a minha mercadoria, né, o preço de custo da minha mercadoria que ela vale hoje em dia. Então, vamos supor aqui que mês passado eu sou uma ourives, né? Eu faço aí ouro, faço pulseira, né, enfim. Vamos dizer que no mês passado era R$50 a grama do ouro, tá? R$50. Esse valor aqui, das gramas de ouro
que eu comprei, está registrado lá na minha contabilidade. Isso aqui é um registro na minha contabilidade, lá nos meus bens. Mas eu tenho uma outra coisa chamada avaliação, que a gente chama, né? Que é a minha avaliação e a minha avaliação do meu estoque, minha gestão de estoque, enfim, né? Então, esse aqui é o valor que está registrado, que foi pelo valor no qual eu paguei. Mas vamos supor que no mês subsequente, o valor do ouro, ele suba para R$80 a grama. Mas eu ainda estou fabricando com ouro que eu comprei no mês passado, que vale 50. Quando eu estava vendendo a grama por R$80, prontinho lá, né, bonitinho. Então, eu estava tendo uma margem aí de lucro de, vamos colocar aí 30%, tá? R$30, tá? R$30. Hoje em dia, a grama do meu ouro vale 80. Se eu continuar vendendo por este preço, eu não vou ter lucro. Que eu vou comprar agora a próxima matéria-prima que eu vou comprar, eu vou comprar pelo valor que eu estou vendendo, né? Então, não é uma gestão eficiente do meu estoque. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que aumentar o meu preço de venda, a minha margem, tendo em vista que isso aqui para fins de estoque, gestão de estoque, tá? E não registro aí não registro do bem que eu adquiri. Mas eu sempre tenho que pensar assim, por mais que lá na minha contabilidade eu tenha um bem por R$50, se aumentou o preço de venda dele lá no meu mercado, eu tenho que pensar que eu preciso aumentar também, mesmo que eu esteja vendendo ainda com o valor do estoque que eu comprei antes, que estava mais baixo, eu preciso aumentar o meu valor de mercado, meu preço de venda, porque senão depois eu não vou ter liquidez suficiente para comprar novas matérias-primas. Então, o registro, sim, eu faço com aquele valor que eu adquiri, mas depois, para fins de valor de venda, né, de preço de venda, eu preciso pensar se o meu preço de venda ele está competitivo com o mercado e também se ele vai me dar rentabilidade para continuar comprando matéria-prima hoje em dia no mercado. Então, nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um momento de inflação, né? É mentira, é negação nossa a gente falar que não está vivendo, porque os preços, eles estão assim. Uma hora eu compro uma coisa que está um pouco mais baixo, outra hora ela está lá em cima. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, qual vai ser o dia de amanhã. Então, os mercados, os comércios em geral, as prestações de serviços, eles também estão com essa oscilação. E tem muitos empresários, tem muitas empresas que caem nesse momento. Porque daí o pessoal aumenta o seu preço de venda e ele fala, eu vou continuar vendendo por aquele preço para pegar mais serviço. Você pega mais serviço. Porém, o que acontece? Você não consegue mais comprar a tua matéria-prima com o mesmo valor que você comprava antes. E cada vez mais você vai ficando com déficit. Então, sempre cuidar. O meu registro é de uma forma, mas eu preciso visualizar também o meu mercado externo, como é que está acontecendo lá no meu mercado externo, para que eu consiga sempre melhorar aí o meu preço de venda, que é o preço final, né? O preço final do meu produto. Aqui, acho que essa é a 8, salvo engano. Determinada sociedade decide no meio do exercício social, um ano. Então, sempre que a gente falar em exercício social, o exercício social de uma empresa, ele começa do dia 1º de janeiro e termina no dia 31/12. Tá? Então, a gente sempre vai analisar o desempenho de uma organização dentro de um exercício social, tá? Determinada sociedade decide, no meio de um exercício social, mudar o critério de avaliação dos estoques, passando o método de custo médio para o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Neste sentido, foi ferido alguma convenção? Qual? Então, nós temos, pessoal, aqui uma situação na qual, vamos supor lá que a minha empresa, eu tenho uma empresa aí de venda de sapato, e eu fazia aí a minha avaliação do meu estoque sempre com base no meu custo médio. Então, eu pegava lá todos os valores do meu estoque lá de determinado sapato, somava e dividia pelo valor pelas unidades que eu tinha para ter o meu custo médio, né? E daí eu resolvi mudar para a avaliação do estoque do primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, sempre assim a minha avaliação do estoque.
Porém, eu mudei no meio do exercício. Até, vamos dizer assim, até maio eu estava usando uma variação de estoque chamada custo médio. Então, eu analisava a forma na qual se modificava, né, se estava variando o meu estoque por essa ótica, a ótica do custo médio. A partir de junho, eu comecei a analisar pelo PEPS, tá? Pelo método do primeiro que entra é o primeiro que sai. O que que acontece, pessoal? Por que que a convenção da consistência, ela fala que não se deve mudar muito os critérios de uma organização? Critérios que a gente utiliza para análise de dados, para formação de dados, para geração de lucro, para geração de impostos. Por que que nós não devemos ficar mudando constantemente e dentro de um período social? Porque quando a gente faz uma demonstração contábil, né, vamos dizer assim, quando nós fazemos nós alimentamos os nossos relatórios contábeis, nós alimentamos eles a longo prazo, para a gente ficar tomando decisão sobre momentos que subiram as vendas, momentos que nós tivemos maiores recessões, períodos no quais a gente não vende muito pouco, períodos nos quais a gente vende mais a prazo e menos à vista. Então, eu preciso me programar antecipadamente para comprar, para trazer liquidez de outros meses, para comprar matéria-prima com o meu fornecedor com um custo mais baixo, tá? Então, mais à vista, porque eu sei que eu vou receber só nos períodos subsequentes. Então, estas análises, elas precisam ficar claras. E ao passo em que eu vou mudando os meus critérios de avaliação, eu já não consigo mais fazer uma análise horizontal, que a gente chama, né, que é analisar, vamos dizer lá, de 2015 a 2020, de uma forma eficiente, porque está mudando demais, está variando as formas de avaliação. Os meus critérios estão mudando. Então, para a minha tomada de decisão a longo prazo, fica difícil eu comparar com períodos anteriores. Então, por isso que a nossa convenção de consistência, ela fala sobre não ficar mudando critérios de avaliação, critérios de cálculo de receitas, de cálculo de imposto, de cálculo de lucro, cotidianamente. E sim, nós trazermos uma avaliação uniforme. Então, fazer uma análise realmente de qual é a melhor avaliação para eu analisar o meu estoque, qual é a melhor forma de tributação para a minha organização se enquadrar. Então, isso a gente faz, num primeiro momento para a nossa empresa, com uma dedicação maior, para depois a gente não precisar ficar mesclando e mudando frequentemente. E daí, depois, isso vai impedir a minha tomada de decisão a longo prazo, fazendo uma análise aí de vários períodos para minha tomada de decisão, beleza? Então, aqui, a convenção que é ferida, que a gente chama, é a convenção da consistência. Aqui nós temos uma outra situação. O contador, eu acho até que esse aqui eu escrevi errado. O contador tinha dúvidas quanto à quantia a registrar de uma ação movida quanto à empresa pelo fisco estadual. Então, o ICMS moveu uma ação contra uma determinada empresa. O advogado, ele tinha informado que a companhia perdeu a causa e que a quantia envolvida varia de 17.500 a 21.300. Qual o valor deve ser registrado na contabilidade? E qual o princípio e convenção que norteiam tal operação? Olha aqui, ó, eu falei errado isso aqui, estava viajando, tá, gente? É 21.300. Coloquei errado aqui. Por que é 21.300, pessoal? Porque a convenção da objetividade e o princípio da prudência, ele fala o seguinte: toda vez que eu for registrar um ativo na minha empresa, um bem ou um direito na minha organização, que eu não sei exatamente qual o valor que ele tem, quanto ele vale, né? Eu sempre vou registrar ele com um preço menor do que eu acho que ele vale, do que o mercado indica que ele vale. Porque depois, se ele valer mais, eu não vou ter uma surpresa, eu não vou ter uma queda financeira na minha organização, tá? Então, tudo que for bens, ativos, bens, direitos, eu sempre, quando eu não ter certeza de quanto aquele bem vale, eu sempre
coloco ele com um valor a menor, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. As minhas duplicatas a receber. Eu tenho duplicatas a receber lá no valor de 50 mil reais. Desses 50 mil reais, eu tenho algumas que estão inadimplentes. E se eu fosse calcular ao pé da letra, daria aí uns 8 mil reais de juros e multa, tá? Então, de fato, quanto eu teria a receber? 58 mil reais. Mas eu sei que, em diversas situações, pode ser que eu não receba os meus juros e as minhas multas. Então, eu coloco lá um valor menor, ou eu mantenho 50, ou eu coloco 51, 52, né? Um valor que, de fato, eu consiga alcançar, que, de fato, que eu não vou me preparar com o valor a maior e quando chegar lá no final eu não vou receber, né? Não vou receber esses 8 mil reais a mais, quem sabe nem os 50 mil, tá? Então, neste sentido. E quando se tratar de um passivo, que nada mais é do que nossas obrigações a pagar, toda vez que eu não tiver a certeza de quanto vai ser o valor que que eu vou ter que fazer um pagamento, que eu vou ter que cumprir com alguma obrigação, eu sempre vou registrar ele pelo maior valor. Então, quando se tratar de um passivo, que a gente chama de obrigação a pagar, vou colocar aqui, OBG, tá? Uma obrigação a pagar, nós sempre vamos registrar ele a maior, porque caso nós pagarmos menos nesse valor, a gente conseguir um acordo, conseguir uma compensação, nós também não sofreremos impactos lá na frente. Então, eu não me programei em pagar 50 mil e vou pagar 60. 10 mil a mais é um impacto. Talvez a minha empresa não estava preparada para aquilo naquele momento, já estava passando por dificuldades, então impactou de alguma forma aí o meu patrimônio, né? Deixou ele mais baixo, né? Impactou a minha saúde econômica financeira. Então, eu sempre vou registrar a maior, porque eu me preparo para esse a maior. Se ele de fato não acontece, é um lucro, é algo a mais que sobra para a minha organização, tá bom? Acho que essa é a 10. 10, então. Do total de contas a receber que a empresa receberá no próximo ano, há um forte indício de que 10% não serão recebidos. Desta forma, em vez de considerar 5 mil, a empresa passará a considerar 4.500. Essa norma está de acordo com os princípios e convenções contábeis? Explique. Sim, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Se há um indício, se eu sei que pode, que determinada empresa que eu vendi, ou determinado fulano de tal que eu vendi algum serviço ou algum produto, não está muito bem, a empresa está fechada, está passando por dificuldades financeiras, os empregados estão cobrando na justiça. Então, eu já sei que dificilmente ele vai vir lá para mim no início do mês e vai falar, Ana, pega seu dinheiro aqui, estou te pagando. Ele vai priorizar o governo, impostos e os seus colaboradores, né? Então, eu sempre vou registrar com esse valor a menor, né? Com os indícios aí, com as porcentagens que o meu know-how, que a gente fala, né? Que o nosso conhecimento aí, a nossa prática, a nossa vivência, nos mostram que de fato vai ser. Então, eu não me preparo em receber 5 mil, porque de fato eu não vou receber esses 5 mil. Eu vou receber 4.500 e olha lá. Beleza, pessoal? Então, esses aí são um pouquinho da nossas bases, que a gente chama, né? Daqueles alicerces que nós utilizamos para tomada de decisão e para o registro da contabilidade no registro dos fatos contábeis na organização. Vamos lá, então. Aqui a Michele falou, a Cássia falou que teve que sair. Então, beleza. Galera, ficou clara essa parte dos princípios e das convenções? Sanou a dúvida de vocês? Podemos finalizar esse conteúdo? E aí? Digitei no chat para eu saber que vocês estão aí. Por enquanto, tranquilo, professora. Vamos ver na hora da prova. Ser de boa. Galera, então é o seguinte. Agora nós vamos falar sobre o nosso projeto integralizador, tá? Vou até abrir ele aqui para vocês.
compartilhar minha tela novamente. Mas antes de qualquer coisa, eu já postei ele lá no Classroom. Eu pedi para alguém enviar o link do Classroom lá no grupo. Não sei se alguém conseguiu fazer isso para mim. Ah, então tá, obrigado. Então, vocês podem entrar lá e já vai ter o material, que é o arquivinho no qual vocês vão seguir para criar essa empresa, né, para dar vida a esse plano de negócio aí dessa organização. Então, essa primeira parte que vocês devem fazer, eu vou até colocar uma data aqui, já vou falar para vocês qual vai ser a data de entrega dessa primeira parte, que é do 1 ao 3. Vai ser dia 26 de abril, tá? Então, já marquem aí na agenda de vocês, depois eu vou postar lá no Classroom também, 26/4/2021, vai ser a primeira parte que vocês vão entregar, do tópico 1 ao 3. Depois, nós vamos fazer a segunda parte, que é a parte mais multidisciplinar, tá? Que a gente vai trazer tanto aspectos aí da aula do professor Cáceres, da aula da professora Edna, enfim. Tá? Então, a gente vai mesclar bastante estas demais disciplinas para vocês continuarem o desenvolvimento do plano de negócio. Essa primeira parte, eu sempre falo que ela é mais teórica, mas ela é uma teórica que precisa ser muito bem pensada, para não impactar depois, lá na frente, na hora de vocês fazerem a parte mais financeira da organização, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para mostrar para vocês qual é a primeira parte que vocês devem fazer. Ah, uma coisa muito importante. Eu quero que o representante de turma... Quem que é o representante de turma? Sou eu, prof, Michele. Beleza. Michele, faz um favor para mim, então. Tá? Pode ser para semana que vem, não faz mal. Anota, pede para o pessoal passar para você certinho quais são as duplas que vão fazer o projeto integralizador. Aí você coloca no Word mesmo, né? Tipo, Tati, João, Gustavo e Amanda, Rodrigo e Gustavo. Tá? E daí você me passa, porque daí eu sei exatamente quem são as duplas. Pode ser? Pode sim, professora. O pessoal coloca lá no grupo para mim, como a gente sempre faz. Daí, depois de tudo pronto, eu envio para você. Professora, Então, tá só uma pergunta. Só duplas mesmo, sem exceção? Não pode ser trio? sim, eu falei com o professor Adroaldo. Na verdade, agora que a gente está remoto, é que vai que a gente volta até julho, né? Então, melhor a gente manter dupla. Porque quando nós estávamos presencialmente, eu falei com o professor Adroaldo e a gente decidiu dupla para não dar na sala de aula muita união, assim, né? Não dar muitos grupinhos. Então, assim, se a gente fosse manter até julho, dessa forma, até falaria para vocês que vocês poderiam fazer em trio. Mas, como corre o risco de a gente voltar já na semana que vem, né, logo depois da Páscoa, pelo que eu estou vendo, as aulas estão voltando. Então, é melhor a gente manter dupla, beleza? Então tá bom, né? Ou vocês querem tentar trio? A gente pode até fazer em trio, gente, mas vocês precisam se cuidar quando a gente voltar pessoalmente. E Você de distanciamento e tal? tipo, não ficar fazendo muito grupinho, porque assim, como eu falei para vocês em sala de aula, algumas aulas por semana, né? Tipo, em determinado não vou dar aula expositiva e vocês vão desenvolver aí as atividades e vão me pedindo que eu vou estar em aula para orientá-los nessas situações. Então, nesse sentido, sabe, não ficar muito junto. Por exemplo, Michele, você, a Tati e o João. Aí, o que vocês vão fazer? A Michele fala assim, eu vou fazer o tópico 1, o João 3 e a Tati 2. E vocês conversam afastado, e não junto as cadeiras, todo mundo junto, fazendo as atividades, porque é isso que nós queremos evitar, isso que não pode acontecer na nossa sala de aula, né, presencial. Entendido?
Michele, tá aí? Tranquilo, professor, acho que ela entendeu. Acho que ela deve ter saído conversar com alguém. Ah, então tá. Beleza. Então vamos lá. O nosso projeto integralizador aqui. A primeira parte é a nossa capa e a nossa folha de rosto, tá? Então, bem simples. Então, o nome do curso, né? O nome da faculdade, certinho. Aí, os nomes aqui, então. Nome do pessoal que está fazendo o projeto integralizador, da dupla. Toledo, Paraná, 2021. Folha de rosto, os nomes e o nome do plano de negócio. O que é o nome do plano de negócio? Nada mais é do que o nome da empresa, o nome que vocês vão dar para a organização da organização de vocês. Então, vamos supor lá que vocês vão abrir uma empresa de um restaurante. E o nome do restaurante de vocês vai ser Sabor do Nordeste. Então, vai ser esse nome que vocês vão pôr aqui. Beleza? O nome da organização de vocês. Aí, inicialmente, vocês devem fazer uma introdução do plano de negócios. Não apenas focar no plano de negócios, não apenas falar do plano de negócios, mas falar de uma forma geral da importância do planejamento de uma organização antes de eu abrir ela para o mercado. Então, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar aonde a minha empresa vai ser inserida, né? Ela vai ser inserida no meio da cidade. E eu quero atender aí um público geralzão, caminhoneiro, essas pessoas que vivem na rua, né, que não conseguem almoçar em casa, ou que estão sempre viajando, enfim. Então, eu vou fazer lá no centro de Toledo a minha empresa, para eles comerem uma comida caseira e se sentirem em casa. Mas será que pensando nisso, e pensando no meu público-alvo, quem é meu público-alvo? As pessoas que vivem viajando, né, que nunca estão em casa, que estão sempre fora de casa, então almoçar num restaurante aconchegante, com comida caseira, que lembra, né, a sua cultura. Será que o melhor seria no centro de Toledo? Será que no centro de Toledo não é aquelas pessoas que estão trabalhando, vão rapidinho almoçar, voltam para o trabalho, depois querem ir para casa, né? Ou pessoas que nem sempre almoçam no mesmo lugar, mas vão intercalando. Será que talvez não era melhor esse restaurante ser na BR? Para você atingir aí o teu público-alvo? Então, nesse sentido, o plano de negócios, o desenvolvimento de um plano de negócio antes da abertura, da constituição da organização, ele é importante porque eu preciso desenhar quem é o meu público-alvo, aonde que a minha empresa vai estar inserida. E esse lugar no qual a minha empresa está inserida é fácil de captar o meu público-alvo, eu estou no meio, eu estou inserida no meu público-alvo, né? Quem são os meus concorrentes? Qual é o meu diferencial para com o meu concorrente? O que eu tenho de diferente do que o restaurante da esquina ali? Que tem um valor até mais baixo que o meu, enfim. Neste sentido, de que forma que eu vou chamar o meu cliente para a minha organização? Eu vou chamar por meio de flyers, vou chamar por meio de propaganda na rádio, vou chamar por meio de outdoor na estrada, vou chamar por meio de redes sociais, né? Vou sempre postar, filmar, enfim. De que forma que eu vou fazer o alcance? Porque o restaurante está cheio de postos com restaurantes bons aí na BR, dentro da cidade tem um monte de tipo de restaurante, desde vegetariano até, né, comida japonesa, chinesa, enfim. Então, tudo isso eu preciso me diferenciar. Qual é o meu diferencial? Como que eu vou fazer para chamar aquele público que está acostumado a ir em determinado restaurante para vir conhecer o meu? Qual é o meu diferencial? Qual é o meu objetivo? Como eu farei isso? Então, aqui nessa introdução que eu falo de introdução do plano de negócios, é captar todas essas informações e escrever isso sempre destacando a relevância, a justificativa de por que desenvolver um plano. Por que fazer um plano antes de constituir? Sempre trazendo estes pontos, né? Eu destaquei alguns dos pontos. Outros pontos que a gente tem que levar em consideração. Valor, né, da minha matéria-prima para desenvolver aí as minhas atividades, ou do meu
do meu produto, quanto eu estou pagando no meu produto, de que forma eu vou ter um diferencial em relação a preço, vai ser em relação a preço, porque o meu produto vai ter um custo-benefício melhor do que o do meu concorrente, tem um valor mais alto, mas o custo-benefício é praticamente igual ao meu. Ou o meu vai ter uma qualidade superior e eu vou vender mais do que ele por causa disso, vou captar mais por causa disso. O meu vai ser bem simples, vai ser uma qualidade bem inferior, mas é alguma coisa descartável, tipo caneta, né? Eu uso ali e jogo, não tem uma necessidade de comprar a melhor do mercado, né? Nesse sentido, porque eu vou estar sempre trocando, mudando, não tenho necessidade de ficar com aquilo ali para sempre. Então, neste sentido, conseguir visualizar dessa forma como que a minha empresa vai se inserir no mercado e de que forma que ela vai conseguir se manter, se desenvolver, né? Vamos dizer assim, passar aí as objeções que nós temos no dia a dia de uma organização, tá? Aí aqui eu coloco para vocês que é muito importante vocês escreverem essa introdução aqui, baseada em autores. Então, procurem, né, artigos científicos, dissertações, teses na internet, qualquer coisa. Eu sempre mostro essa plataforma aqui que vocês já devem conhecer, Google Acadêmico. E no Google Acadêmico, nós conseguimos encontrar artigos científicos, projetos, TCC, dissertações, teses, com o mais variado tema. Então, eu vou colocar aqui plano de negócios, né? Aí aqui, como elaborar um plano de negócio, que eu posso colocar importância do plano de negócios. Então, aqui eu vou ter mais informações. Aí eu posso colocar também importância do planejamento das organizações. Aqui vai aparecer mais N informações. Então, leiam, pessoal. Façam uma leitura de artigos, a leitura de TCCs, enfim, para que vocês consigam escrever esta introdução, toda ela baseada em autores. Então, sempre citando o que a gente chama de indiretamente. Eu leio, me baseio lá no autor Sobansky, mas eu escrevo com as minhas palavras aquilo que ele falou, né? E daí depois eu cito ele, posso citar ele assim, segundo Sobansky, né? Ou posso citar aqui como eu citei Oliveira. Dessa forma, podemos deduzir que o planejamento estratégico passou a incorporar o ferramental da administração, orientando para o controle da turbulência no ambiente da empresa. Então, eu escrevi com as minhas palavras, basicamente, aquilo que o Oliveira trouxe aí na escrita dele, né? Nos artigos científicos dele, tá? Essa é o tópico 1, então. Aí nós temos uns desdobramentos dentro do tópico 1. E chamam-se criar a missão, a visão e os valores da empresa de vocês, tá? Então, isso aqui, pessoal, vocês também podem pesquisar, porque toda grande empresa tem missão, visão e valores. Então, a gente pode pegar aqui missão, visão e valores. Aqui, ó, já tá puxando Nissei, Coca-Cola, Natura, Nike, enfim, vocês visualizem, procurem, né, essas grandes organizações que já têm sua... Oi? A senhora vai disponibilizar para nós isso tudo por escrito no Classroom ali? Isso aqui? A senhora já postou? Sim, já está postado no Classroom, tá lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Atividade, projeto integralizador e o material já está aqui, ó. Tá? Já está lá. Podem entrar que já está lá, vocês podem ir baixando. Aí aqui para vocês fazerem uma missão, pessoal, eu coloco aqui para vocês o que significa. A missão da organização liga-se diretamente aos seus objetivos institucionais. Então, você como empresa, qual que é o seu objetivo? Eu vou constituir a minha empresa, meu restaurante
com comida nordestina, que de fato, quando a pessoa está ali comendo, ela lembra do Nordeste, ela se sente em casa, né? Ou ela quer conhecer essa cultura, quer conhecer esse lugar, esse paraíso, né? Que tem aí as praias mais lindas do Brasil, lugares maravilhosos, clima tropical. Então, o que eu vou trazer? Qual que é o meu objetivo? É fazer com que as pessoas se sintam nesse lugar, vivam essa cultura por meio do prato. Então, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso colocar um sentimento na minha missão, na hora de desenvolver a minha missão. Eu não abro uma empresa apenas falando, eu só quero ganhar dinheiro. Não, eu quero que a minha empresa, ela tenha alguma coisa a mais. Eu quero que ela tenha um sentimento, que ela tenha uma força. Então, é por meio da missão que eu vou desenhar isso. Então, quais as perguntas que eu faço para eu desenvolver a minha missão? O que a empresa deve fazer? Para quem ela faz? Para o que ela faz? Como ela faz? Onde ela faz? E qual a sua responsabilidade social? Então, qual que é a sua responsabilidade com a sociedade na qual ela está inserida? Aí aqui, ó, só para vocês verem aqui uma missão. Levar inspiração e inovação para todo atleta no mundo, tá? Então, aqui essa é a missão da Nike. Então, trazer produtos de qualidade, no qual eles estão sempre inovando para o atleta se sentir firme, para ele se sentir capaz, para ter um design bom, inovador, para que ele coloque aquele tênis, que ele consiga desenvolver aquela atividade, enfim, né? Então, procurem olhar a missão de outras organizações, para vocês entenderem como fazer de vocês. Adidas, apaixonados, autênticos, comprometidos, honestos, inovadores. Então, aqui eles colocam uma série de adjetivos para falar sobre seu objetivo para com a organização, seu objetivo institucional. Então, procurem isso aí e sempre façam essas perguntas. O que a empresa deve fazer? Para quem ela deve fazer? O que ela faz? Como ela faz? Onde ela faz? E qual que é a sua responsabilidade com a sociedade? Tá? Visão. É a posição que queremos ocupar num cenário futuro. Então, a longo prazo, o que eu quero com a minha organização? O que eu penso que a minha organização vai ser a longo prazo? Qual é o tocante dela, né? Para a sociedade, para os empregados, para os acionistas, para o governo, né? Para os clientes. Qual é o tocante? O que ela vai trazer lá no futuro? Seja um negócio existente, seja uma nova composição de negócio, deve ser uma imagem ambiciosa de um Estado que deseja alcançar a longo prazo. Qual é o nosso objetivo? Qual é a força que nos impulsiona? Quais são os nossos valores básicos? O que desejamos realizar? O que fazemos de melhor? E o que mudaríamos? Então, são perguntas que nós fazemos para desenvolver aí a visão da nossa organização. Então, aqui eu trouxe um exemplo do Itaú, tá? Então, olha aqui qual que é o exemplo do Itaú. Ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável, destacando-se pelo seu uso agressivo de marketing, tecnologia avançada e por equipes capacitadas, comprometidas com qualidade total e satisfação do cliente. Então, prestem atenção aqui. O Itaú, ele quer ser o melhor em relação a vendas, né, de serviços bancários, tá? Ele quer ter um reconhecimento que, independente do que possa vir a acontecer no mercado, ele vai ser sólido, vai ser firme, as pessoas vão confiar no Itaú. Por mais que o mercado esteja sofrendo pancadas financeiras, o pessoal vai falar, não, eu vou lá no Itaú, porque eu sei que no Itaú eu posso confiar. E daí ele se destaca pelo quê? Pelo marketing que ele faz, pela forma que ele vende o seu serviço. Utilizando de tecnologia avançada, inteligência artificial, internet banking, aí que a gente consegue tirar tudo, fazer tudo muito rápido pelo celular mesmo, sem burocracia, sem tempo, né? Equipes capacitadas, então se eu preciso resolver uma coisa, eu ligo lá, eles resolvem o meu problema, rápido, comprometidos. Então, neste sentido, é isso que eles querem para o futuro,
tá? E os valores são os princípios ou então as crenças que servem de guia para a organização, tá? Para seu comportamento, atitudes, decisão, para todas e quaisquer pessoas que estejam envolvidas na organização. Que no exercício de sua responsabilidade e na busca de seus objetivos estejam executando a missão na direção da visão. São limitações éticas das ações da organização. Usa-se somente palavras que expressam qualidade que a empresa defende. Exemplo, então, aqui. Compromisso, ética, dedicação, confiabilidade e inovação. Então, esses aqui são os valores da empresa. Né? O seu compromisso, a sua ética, a sua dedicação, né? Em relação a isso. Beleza? Então, vocês vão criar a missão, a visão e os valores da empresa de vocês. Aí, nós vamos ter 1.4 ainda, desmembramento do 1, né? Do nosso tópico 1. Que é o objetivo da entidade de vocês. Com qual objetivo vocês estão abrindo essa empresa, além de ganhar dinheiro? Porque eu querer ganhar dinheiro no mercado, isso é óbvio. Mas qual vai ser o meu diferencial? Qual que é o objetivo da minha empresa no mercado para tocar aquelas pessoas que já estão consumindo, que já estão tomando serviço de outras empresas que estão há muito mais tempo no mercado? Qual é o objetivo da minha empresa para com a sociedade, para com seus clientes? Né? Para qualquer pessoa que tem alguma ligação, que vai ter alguma relação com a minha organização. Então, aqui vocês vão identificar o objetivo da entidade de vocês, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, um exemplo aí do meu restaurante. Resgatar a valorização da cultura, inserindo comidas típicas no cardápio. Poder atender com a exigência do cliente, levando comida de qualidade. Espera-se com isso conquistar clientes de Pau dos Ferros e região e setor do referencial do mercado, como o crescimento do negócio, se buscará outras regiões para expandir. Então, aqui eu coloquei para vocês, pessoal, que o meu objetivo é trazer comidas típicas no meu cardápio, nordestinas, tá? E eu quero atender o meu cliente com aquele cliente exigente, né? Eu quero atender com qualidade. E eu espero conquistar os clientes lá de Pau dos Ferros e da região, e o setor referencial do mercado. Então, eu não quero ficar só com o centro de Toledo, vamos dizer assim. Eu também quero alcançar a região em volta. Ou então, ao invés de atender o centro de Toledo, eu vou atender ali as cidadezinhas em volta, Sobradinho, né? Enfim, essas outras cidadezinhas em volta. Então, esse é o meu forte, é atender esse pessoal. Ah, mas e se a minha empresa é uma empresa que quer trazer uma comida caseira de uma forma geral, né? Lembrando todas as regiões aí, mais caseirinha, com cheiro, feito na hora, para os universitários, para aqueles que não moram com o pai e com a mãe, que precisam comer fora todos os dias, precisam ser bem alimentados, que às vezes não têm tempo, que não sabem nem cozinhar, que vivem para estudar. Então, eu vou inserir a minha empresa ali perto de uma instituição, né, de ensino, que tenha bastante cursos, que contemple bastante cursos, que o pessoal vem de fora para estudar nessa instituição, então mora sozinho, precisa desse meu produto, desse meu serviço que eu estou vendendo. Então, aqui eu coloquei uma coisinha bem pequenininha. Vocês vão colocar emoção, vão vender o produto de vocês aqui, vão falar qual realmente é o objetivo de vocês. Como vocês vão fazer para alcançar esse objetivo, tá? Qual é a região que vocês querem explorar? Qual é o público-alvo de vocês? O que vocês vão trazer para essa empresa de qualidade, de serviço? Beleza? 2. Então, entramos no tópico 2. Plano de mercado. O que é o meu plano de mercado? Meu plano de mercado agora é realmente o que eu quero atingir e quem eu quero atingir. E se esse meu lugar e essas minhas pessoas, elas são estratégicas, né? Eu estou num lugar estratégico para atender, para aquele serviço que eu for prestar, eu vou atender aquelas pessoas realmente. Né? Então, pensar nesse sentido. Pensar na captação de clientes, na captação de recursos de uma forma estratégica. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Quem eu quero atingir? Pessoas de todas as classes sociais que apreciam as maravilhas da culinária nordestina.
localizada-se na BR-405, próximo à faculdade, tornando mais fácil o acesso ao restaurante e atraindo novos clientes, que ao passarem pela BR, fazendo da Panela de Barro um local atrativo para pessoas da cidade e visitantes como um todo, tá bom? Então, aqui eu coloquei isso, bem ralinho, vocês vão explorar mais aí, falar quem que é o pessoal, como que a localização de vocês vai conseguir captar esse pessoal, tá bom? Aí o 3, que é o último tópico de vocês até o dia 26/4. Plano de marketing. O plano de marketing, pessoal, hoje em dia, ele precisa ser muito bem desenhado. Ele precisa ser tão bem desenhado quanto a tua primeira parte dos seus objetivos da organização e o seu plano de negócios aí, seu plano de mercado, que é a localidade, o público-alvo, se o seu produto realmente vai atingir esse público-alvo nessa localização, né? Porque hoje tudo é marketing. Hoje tudo é marketing. Eu compro por marketing, vocês compram por marketing. É aquela propaganda incisiva que está ali todos os dias do meu lado, né? Eu abro a internet, está ali. Compre tal coisa, né? E hoje a gente sabe que no mundo que nós vivemos, no mundo globalizado que nós vivemos, se eu for pesquisar um jogo de panela na internet, eu vou abrir o meu e-mail, eu vou abrir sites do governo, eu vou abrir notícias e vai aparecer sempre panelas para vender para mim, né? Porque os algoritmos da internet, os algoritmos aí das redes sociais, enfim, eles vão sempre te trazer aquilo que você mais procura, aquilo que eles percebem que é uma característica sua. Então, o plano de marketing, ele é muito importante para ficar frisando para a pessoa, você quer isso, você vai vir um dia aqui, você vai vir conhecer esse lugar, porque tem um diferencial, tá? Então, apresentar de que forma vocês buscam conquistar o mercado, chamar a atenção ao público de vocês, criar uma logomarca. Então, quando eu falo criar uma logomarca, é realmente, pessoal, vocês peguem aí, usem o PowerPoint, usem o Canva, que é de graça, né? Utilizem aí esses N sites e, vamos dizer assim, programas que nós temos de forma gratuita para fazer a logomarca de vocês. Pensem numa logomarca que realmente vai chamar atenção no mercado de vocês, tá bom? E planejar os meios de divulgação dos produtos e da empresa. Descrever sobre os preços versus a sua qualidade e desenvolver uma rede social para movimentar a empresa de vocês no mercado. Então, abram aí um Facebook, um Instagram, postem a logomarca de vocês, vão escrevendo sobre os objetivos de vocês, sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores, adicionem os professores, tá? Os professores aí do curso de vocês desse período, que vocês devem... eles vão movimentar aí as redes sociais de vocês, tá bom? Isso aí. E daí aqui eu coloquei os exemplos, tá? A estratégia de marketing da Panela de Barro visa ganhar mercado de forma rápida, focando primeiramente na cidade de Pau dos Ferros e gradativamente nas demais regiões do estado. Então, eu tenho um foco primeiro de alcançar a cidade de Pau dos Ferros e depois eu vou alcançando as subcidadezinhas aí, ou o resto do pessoal da região. Nem que for o quê? O pessoal vem para o meu restaurante no sábado e no domingo, que eu sei que é mais fácil desse pessoal vir, então eu tenho um atrativo diferente nesses dias, tá? O nome, meu Deus, eu escrevi tudo correndo, né? O nome fantasia proposto foi Panela de Barro, por se tratar de um local que dispõe de refeições, sobremesas e bebidas típicas da região, além de atribuir ao principal negócio o alimento natural. Então, eu estou focando o quê? Eu estou focando em comprar alimentos orgânicos, né? Trazer, de fato, uma experiência na hora de dar comida, uma experiência saudável, livres aí de veneno, né, desse tipo de coisa, trazer uma experiência saudável e cultural para aquele que come a minha comida. A logomarca foi criada a partir de formas e cores consideradas atrativas e que combinem com os elementos de imagem, despertando a atenção e desejo do consumidor.
os principais fundamentos do marketing foram considerados em um plano que tem a intenção de atingir tanto consumidores quanto fornecedores que visitarem o ambiente. Então, descrição dos produtos. O que nós vamos colocar aqui? A oferta de um serviço de e-commerce de comidas típicas exige a seguinte composição de produtos tipicamente nordestinos, representando um pouco de cada estado, na qual agrega ao gosto do cliente. Então, aqui, qual que é a descrição do meu produto? A minha descrição do meu produto é uma comida típica nordestina e eu presto tanto um serviço físico como e-commerce, tá? Das duas formas, tá? O que é e-commerce? Eu vendo por delivery, eu vendo aí, né? A pessoa vai lá no meu site, escolhe se ela quer congelado, se ela quer quente, se ela já quer tudo prontinho, como que ela quer. O preço proposto de acordo com o perfil do consumidor e o gasto para o preparo do pedido feito pelo site. Então, preço mínimo, R$ 18,99, preço máximo do quilo, R$ 58,99. Tá? Então, aqui, vocês vão colocar aqui, pessoal, vários elementos do marketing que vocês vão utilizar para realmente aí trazer a empresa de vocês já com bastante visão do público no local onde ele vai ser inserido, para quando vocês abrirem as portas, várias pessoas falarem: ô João, ô Michele, ô Tati, vamos conhecer aquele lugar. Você viu que tem um lugar novo que vai abrir? Parece muito bom, então vamos conhecer lá. Então, neste sentido, pensem vocês como que vocês gostam de ver alguma coisa, como vocês ficam curiosos e vocês querem conhecer um negócio, o que precisa trazer de marketing, o que precisa ser colocado. Além de pensar em vocês, pesquisem os colegas, falem com os colegas o que você gosta. Se você fosse adquirir um serviço tal, o que você gostaria que, né, o que te chamaria atenção? Façam uma pesquisa de mercado aí entre vocês. Então, esses são os 3 primeiros passos aí que vocês vão fazer até o dia 26 de abril, tá? Depois disso, a gente vai fazer o planejamento financeiro, começar com essa parte que eu até coloquei aqui para vocês, que é um conteúdo multidisciplinar. Tá bom? Beleza, galera? Então, isso aqui já está lá no Classroom de vocês. Vocês podem iniciar desde já, tá? Essa atividade, tanto que vocês vão ver que para essa semana eu não passei nada de atividade relacionada à contabilidade, né? A nossa disciplina de contabilidade, o foco vai ser vocês iniciarem essa parte do planejamento do plano de negócio de vocês, tá? Então, conversem aí com a dupla de vocês e iniciem essa atividade. Beleza? Beleza, professora, a hora que você estava me respondendo, travou o note aqui. Ah, tá. Beleza. Então, vou poder fazer em 3, então? É porque a gente, se não puder, não tem problema, tá? Mas é que a gente sempre faz em 3, nosso grupo, a gente está acostumado a escrever juntas. E a gente vai respeitar, assim, os distanciamentos, até porque uma das 3 nem está indo para a faculdade mesmo. Porque ela já vai fazer naquele sistema remoto tudo. Então, já vai ter que ser distante mesmo, que é a Tati. A Tati não está indo então, mesmo que volte às aulas. Então, eu vou liberar para o pessoal fazer em 3, tá? Mas lembrem que sempre quando a gente coloca um colega a mais no nosso trabalho, o professor espera mais de vocês. Então, se dediquem mesmo, pessoal. Coloquem isso como uma oportunidade aí e vocês já se prepararem para o mercado, para algum planejamento futuro, para algum empreendedorismo futuro, ou até mesmo para vocês colocarem isso em prática, para depois vocês assessorarem pessoas, né? Fazerem assessorias aí para empreendedores, para microempresas, enfim. Utilizem isso mesmo para a profissão de vocês, como algo que vocês vão fazer a partir, né, do ano que vem, aí vocês já vão começar a fazer, e não necessariamente a partir do ano que vem, a partir de já. Então, esse é um conhecimento que é para vocês mesmo. Beleza? Beleza, professora. Então, quarta-feira já podemos começar a desenvolver, não teremos aula online, né? Isso, não vamos ter. Eu vou tentar ligar meu celular agora e já vou explicar isso aí lá no grupo também, mas se alguém puder já ir falando, né, caso eu não consiga... Tranquilo. Até que dia para te mandar mesmo as duplas ou trios? Depende de como o pessoal... Pode ser até semana que vem, segunda-feira, quarta. Tá bom. Beleza, tranquilo. Não tem problema. Como é que eu vou pedindo até que todo mundo já... Assim que todos mandarem no grupo, eu já faço a lista e te mando, tá bom?
Ah, não, beleza, tranquilo, Michele. Obrigada, professora. Boa semana. Para vocês também, gente. Abraços e até semana que vem, tá? Quarta-feira estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Beleza? Eu vou aqui pelo Classroom, pelo Meet, eu consigo ver quem participou da aula e vou fazer a chamada pelo pessoal que estava aqui online. Beleza? Buenas noches. Beleza, professora.